Então, eu listei aqui 4 pontos bem importantes para a gente começar a nossa conversa. Não será uma live longa, né? A gente tem um compromisso de ser uma live mais curta, trazendo os indicadores desse território, mas eu não posso deixar de trazer esses pontos. Primeira questão, quando a gente pensou nesse nome, oficina de indicadores, eu quero que você pense oficina de 2 maneiras. A primeira dela é essa normal, que a gente tem, por exemplo, a oficina mecânica, né? Que é quando a gente leva o nosso veículo, às vezes lá, quem tem um carro, leva o seu carro na oficina, e às vezes o mecânico que está lá, ele escuta o barulho, e pelo barulho ele sabe certo a peça onde ele tem que ir, ou o lugar onde ele vai procurar. Ele sabe fazer o ajuste de uma situação a partir de um conhecimento que ele tem e de um saber que ele construiu nessa prática a partir dessa relação dele nessa oficina. O exemplo que eu dei é a oficina mecânica, pensando no carro, ele tem um olhar atento, tem uma escuta que é especializada naquilo que está vindo a partir do que ele conhece, desses veículos que ele trabalha no dia a dia, ele sabe aonde, ele olha, né? A gente olha para quem já está fazendo, ele olha a partir dessa experiência, ele sabe identificar algumas coisas e fazer alguns ajustes. Eu quero pensar isso no primeiro momento, essa primeira compreensão de oficina, que a gente tem mais comumente também, com a experiência que a gente vai ter hoje. A gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns dados de alguns serviços públicos que estão nos nossos territórios, trabalhando com as crianças e que organizam algumas informações que vão nos ajudar a pensar alguns ajustes. Ou seja, hoje a gente já vai ter à nossa disposição algumas informações construídas, né, a partir de pessoas que já estão trabalhando com crianças no nosso território ou que já produzem esses dados. Então, hoje nós vamos poder ouvir e afinar o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa mente, coração e cabeça, para a gente pensar nesse projeto a partir dessas experiências. Então, eu já começo agradecendo a todos os equipamentos públicos que fornecem esses dados, as escolas e CMEs que fazem as notificações quando há situação de violência, a notificação obrigatória, que é um documento importantíssimo para a gente gerar indicador de proteção de criança e adolescente. Eu começo agradecendo. E essa ideia da gente pensar indicadores das crianças, dos territórios, dos adolescentes, é olhar de maneira integrada. Não é só o olhar da educação, não é só da saúde, ou não é só um órgão que produziu esses dados. Foram vários equipamentos. Inclusive informações que vêm da própria comunidade, que nos ajudaram a construir alguns dos indicadores que vão ser apresentados aqui. É por isso que a gente fala que no setor público a gente está trabalhando numa lógica de rede integrada de direitos, porque a gente vai conseguir olhar para os territórios de maneira integrada. Né? A vida não é hora saúde, hora educação. A criança ela tem uma infância de maneira completa. Então, o setor público, os serviços inclusive da sociedade civil, né? A igreja, o comércio, o dia a dia da comunidade, eles têm algumas especificidades na sua ação. Mas a gente tem a vida de maneira integrada. Então, a gente traz hoje vários dados para a gente pensar nessa forma de uma rede integrada de direitos que nos fornecem esses dados. E aí eu agradeço a Jaine, mais uma vez, pela rede ter sido tão cuidadosa na produção desses indicadores, para a gente saber aonde que a gente tem que olhar enquanto município, enquanto prioridade. O Mirante Tamandaré, a gente diz o seguinte, nós temos muitas demandas historicamente construídas e historicamente demandadas que a gente precisa pensar numa resposta, mas nós não conseguimos atender a tudo num primeiro momento. Então, o que é prioridade? Definir essas prioridades vem com esses indicadores e com esses dados que a rede tem produzido. Então, começo agradecendo. Outra questão é pensar que esses indicadores falam de algo, eles recortam e eles constroem uma realidade. Né, é importante a gente falar sobre isso, esses indicadores, eles foram construídos, né, não é uma coisa que eu chego lá no nosso território, lá no Capivara dos Manfron, lá na região de Areias, a gente não chega lá e tira esses dados, é a partir de algumas perspectivas, ou seja, a partir de algum olhar de algumas pessoas que ficam olhando alguns pontos e acompanhando algumas situações. E nós escolhemos olhar esses dados e nós escolhemos construir esses dados. E esses dados são sobre uma realidade. E aí eu quero falar da palavra oficina, né? Ela tem origem latina, ou seja, tem uma origem lá na comunidade romana, e ela é a junção de 2 palavras, a palavra oficina. Opus, que é obra, e facere, que é fazer. Então, é fazer a obra. A oficina é o lugar onde a gente faz a obra. Então, hoje nós estamos aqui convidados a fazer a obra, e a obra a gente faz no território onde a gente está. Né? A partir dessa oficina, nós teremos indicadores para que a partir de onde a vida acontece, que é onde a gente vive, onde está a nossa escola, onde está a comunidade, onde estão as crianças, a gente junte aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já acumulou na nossa experiência aqui, ó, de várias pessoas que estão na tela, que vêm de diferentes lugares,
a gente possa pensar algo para a gente fazer nessas realidades, ou seja, intervir sobre essas realidades. E aí esses indicadores são muito importantes, né? Então eles nos ajudam a olhar para essas realidades e pensar essas realidades a partir de alguns pontos em comum. Isso é muito importante. Segundo ponto, é isso que eu disse, que os dados são construções, né? São escolhas. Nós aqui nos times da defesa vamos ter que fazer uma escolha. Tem várias pautas no nosso território. Eu estou olhando aqui a Carol, que está aqui na região, já no início do nosso território aqui, ela tem umas pautas bem específicas. Aí eu estou vendo a Rosinha com a gente, que lá na comunidade, nas comunidades que ela trabalha, são outras especificidades que também apresentam, que vai ser diferente lá no São João Batista. Mas, ao mesmo tempo, embora a gente está em vários lugares, hoje nós vamos ver alguns dados em comum desse lugar, né? Dos territórios que a gente está atuando. Isso nos ajuda a fazer um planejamento mais estratégico de cidade. Mas talvez o teu time da defesa vai ter que fazer uma escolha específica, né? E esse dado é o que vocês vão olhar dentro do território de vocês. Esses dados produzem indicadores. Os dados que hoje a oficina vai trazer, com aquilo que nós sabemos da nossa realidade, do nosso conhecimento da nossa comunidade, os dados e aquilo que a gente sabe vai produzir alguns indicadores. Vão nos indicar algumas coisas que a gente pode pensar como atuação no nosso time da defesa. Terceiro ponto é que trabalhar a partir de dados nos dá segurança, né? A gente sabe a partir de onde que a gente está olhando, então é importante também saber de onde estão vindo esses dados. Hoje a Jaine vai contar de onde que eles vêm, né? Mas a gente, quando separa lá um indicador no nosso trabalho, quando a gente separa alguma informação sobre as crianças, é saber de onde que essa informação vem. Pensem vocês na rede de educação, nós temos mais de 9.000 educandos, mais de 54 unidades educacionais. Para tomar uma decisão sobre a rede, sobre as crianças, sobre o dia a dia, é necessário ter informações. Porque, às vezes, se eu ouvir só as 6 primeiras ligações do meu celular durante o dia, eu posso começar o dia super desesperado e falar, meu Deus, a rede não está funcionando. Pensem vocês o dia que voltou o transporte escolar nesse período de pandemia. Se eu fosse considerar as 3 primeiras ligações do meu dia, eu teria ligado para o coordenador do transporte e teria dito, Valdecir, fecha tudo que não vai dar certo. Só que eu não posso ir só por essas primeiras impressões ou por essas informações que chegam. Eu tenho que olhar esse conjunto de informações para tomar uma decisão. Isso vai ser importante aí no time da defesa. Às vezes tem uma pessoa que ela tem uma pauta muito importante e ela traz essa pauta, ela defende, a gente fala, nossa, essa pauta realmente é importante no território. Aí quando você vai ver a realidade das crianças, essa não é uma pauta do território, essa é uma pauta que é minha. Daí como que a gente pensa isso? A comunidade é um lugar de projeto para quem, né? Vamos pensar esses projetos a partir dessas realidades. Então, os dados nos dão essa segurança. Outra coisa é esse sentido coletivo que a gente constrói a partir dos dados. Quando todo o time da defesa olha para as mesmas informações, ou seja, vamos reduzir o abuso sexual de crianças aqui no nosso território. E está todo mundo olhando para isso. No time tem gente com várias motivações, que vem de diferentes lugares no nosso time. Só que nós vamos olhar todos para o mesmo dado e ter os mesmos compromissos a partir desses dados que a gente vai olhar. Né? E a gente pode ter uma fala de convocação. Quando eu conto para vocês o número de pessoas que foram abusadas, de crianças que foram abusadas no município, eu convoco as pessoas para virem comigo. Né? Mostra da onde que eu estou tirando a minha causa. Que não é só porque eu acordei hoje aqui, eita, vamos pensar um programa para as crianças. Não, a gente parte dessas informações. As crianças estão tendo direitos violados, então é importante a gente trabalhar a partir disso. E da onde que a gente tirou? Então, quando eu vou convidar as pessoas para vir na ação do time da defesa, compartilhar alguns dados da onde nós tiramos a nossa decisão é muito importante. E eu já vou dizer, a Jaine não vai esgotar tudo, ela vai só começar e dar alguns apontamentos. As nossas articuladoras do território têm uma missão muito especial de nos ajudar a dar vida nisso também, junto com todos vocês, mas vai faltar indicador. Que talvez a gente tenha que sair na comunidade para construir, ou talvez durante o projeto a gente vá sentir necessidade de tê-los ou não. Essa é uma escolha do próprio time, mas a nossa intenção com essa oficina é ajudar a pensar e planejar as nossas ações, a nos dar uma segurança do porquê que a gente está escolhendo algumas pautas, porque quem vai escolher o tema é o time. Não vai ser a secretaria, não vai ser a diretora da escola sozinha, a diretora vai ajudar, inclusive tem uma visão privilegiada do sentido do conjunto de informações que chega na escola e no CEMEI. Só que ela sozinha a gente sabe que não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir, então a gente precisa que todo mundo decida junto. E nós podemos decidir a partir de alguns indicadores. E para fechar, eu digo que é um direito, né? É uma alegria poder compartilhar esses dados com vocês, gente. Em 2015, eu estava numa organização social no nosso município e a gente precisava planejar algumas ações para a área da infância. Nós tínhamos uma universidade financiando projetos e nós não tínhamos dados para tomar decisões ou a gente não conseguia ter acesso.
seja fosse pela correria do dia a dia ou por dados que a gente não conseguia acessar. Então, hoje nós celebramos um direito, nós podemos olhar para os indicadores das infâncias dos nossos territórios, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos vizinhos e das crianças que estão crescendo em comunidade conosco e convivendo conosco, hoje nesse lugar da infância, né, mas que estão em relação com a gente o tempo todo, que vão cuidar da gente no nosso envelhecer, né, que vão nos ensinar muita coisa, são as crianças que vão pesquisar, gente, a cura para os novos medicamentos, são os trabalhadores da nossa comunidade, né, então essas crianças que estão conosco, embora elas serão muita coisa, no hoje elas são muito. E quem são essas crianças, né? São indicadores para a gente construir. E hoje nós vamos falar um pouquinho das violações de direitos dessas crianças. Então, é um direito a gente saber sobre isso, inclusive para a gente reivindicar. Mas mais do que reivindicar, ou seja, olhar para esses dados, é pensar que obra que a gente vai produzir a partir disso. Então, eu agradeço a Jaine com muita alegria, as nossas articuladoras da rede de proteção, a todos vocês que estão aqui, porque hoje a gente vai conseguir conhecer um pouquinho melhor ou compreender, a partir do olhar desses dados, alguns indicadores, algumas indicações que a gente pode pensar para atuar na nossa comunidade. Públicas, governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e adolescente, nos níveis federal, estadual e municipal. Então, o que a gente tem ali bem no comecinho do primeiro artigo da resolução? A articulação entre o público governamental e a sociedade civil, que é exatamente isso que a gente vê se materializando aqui, nos times da defesa, e que é necessário para a gente promover e proteger as nossas crianças e adolescentes. Pode ir para a próxima. Aí eu trouxe mais um trechinho dessa resolução, depois quem tiver interesse também tá ali embaixo, é a resolução 113 de abril de 2006, que diz que esse sistema, que é o sistema de garantias de direitos, ele irá se articular com todos os sistemas nacionais que operam as políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento orçamentário, relações exteriores, promoção da igualdade e valorização da diversidade. Então, é o que nós vemos aqui. Aqui nós estamos, em sua grande maioria, com representantes da educação. Mas, enquanto time da defesa, eu tenho que reconhecer no meu território quem que é da saúde que representa aqui, né? Quem que é do CRAS, assistência social, do CREAS. Pode seguir. Então, pessoal, trazendo um pouquinho mais, né, sobre a rede de proteção, o município de Almirante Tamandaré, ele se divide em 6 territórios, que são os territórios do saber. Nós estamos aqui com o território 2, que a gente pode ver ali embaixo no mapa, em azulzinho. Acho que aí ele está aumentando ali para nós. Isso. E a rede de proteção em si, já pode ir para o próximo slide, Alice, só diminui um pouquinho a aproximação. A rede de proteção, ela pega esses 6 territórios e ela divide novamente em 9 territórios locais. Então, no território que é o 1 e o 6, nós temos a rede local tranqueira e campo. O que isso significa? Que tem pessoas que representam os equipamentos daquele território e que atuam na rede de proteção local daquele território. Aqui no território 2, nós temos a rede local Tanguá e a rede local Lameia Grande. Território 3, rede local Centro e Butiatuba. 4, rede local Roma e São Venâncio. E 5, rede local Bonfim e Graziella. Pode passar para aquela listagem, por favor. Eu vou mostrar para vocês uma lista onde nós temos os nomes dos representantes locais das redes de proteção, o equipamento que aquela pessoa representa e o número de telefone. As gestoras que estão aqui já têm essa lista e podem divulgar aí para o time da defesa local. Vamos esperar um pouquinho para espelhar.
Isso. Aumentar um pouquinho. Então, a rede local, a primeira do território 2, que é a do Tanguá, nós temos o CEMEI Osni Phillips, o CEMEI Regina Wolff, o Colégio Estadual Laменha Pequena, Colégio Estadual Alberto Krause, CRAS Tanguá, CREAS, a Escola Municipal Helena Vitoslavski, a Escola Municipal Clair, a Unidade de Saúde Tanguá. Então, são essas pessoas e esses equipamentos que compõem a rede de proteção local. A do Lamenha, nós temos o SEI Joana de Ângeles, o CEMEI Cacilda, o CEMEI Dona Ruth, o Colégio Estadual Tancredo, a Escola Municipal Coxane, o CREAS, o CRAS Tanguá e a Unidade de Saúde Lamenha. Então, depois, essa lista a gente pode divulgar também, né, no Drive, mas as gestoras já têm. Pode voltar lá, Elis. Pode ir para a notificação agora, se já tiver no jeito. Então, pessoal, como a gente já falou no começo, hoje eu trouxe para vocês indicadores. E esses indicadores vêm da onde? Toda vez que acontece uma situação de violência envolvendo mulheres, idosos, crianças e adolescentes, a gente tem que preencher uma notificação. Quem preenche essa notificação? São pessoas, servidores públicos, né? Geralmente os gestores dos equipamentos. Essa notificação, ela é a nível nacional, né? Ela vem da saúde, do Ministério da Saúde, e onde eu for no Brasil, vai ter no sistema essa notificação. Então, se a criança foi vítima de uma situação aqui em Almirante Tamandaré e mudasse lá para outro estado, para outra região e procurarem no sistema, terá a notificação dela. Essa notificação, nosso departamento, a articulação da rede de proteção, recebe diariamente uma média de 5, às vezes 30 notificações. Então, o nosso departamento recebe de todos os equipamentos de Almirante Tamandaré e de alguns hospitais de Curitiba e da região metropolitana. Eu trouxe para vocês a imagem dela, né, que ele está aumentando ali. Obrigada, Ana. Ana Paula, da Escola Clay, compartilho com os participantes que a Rede de Proteção Tanguá está bem articulada. Verdade, concordo. Então, aqui uma imagem da notificação, só para vocês terem uma ideia de como que é esse documento. Esse documento está disponível em todos os equipamentos de Almirante Tamandaré e os profissionais estão capacitados para preencher. Então, ali em cima tem um trecho, né, um primeiro parágrafo na notificação que é bem significativo e já nos fica aqui como alerta, que diz assim: caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, violências homofóbicas. Então, caso suspeito ou confirmado. Se você, né, uma pessoa do time da defesa, tá aí na sua comunidade, no seu território, e tem uma suspeita de alguma situação, você pode sim levar isso para algum equipamento e a notificação deve ser preenchida. Principalmente, né, se tratando de violência, que é a violência física, como a gente já citou ali, a sexual, trabalho escravo. Pode voltar lá para o slide, Elis. Então, essas notificações, elas chegam para nós durante o ano no departamento e nós trabalhamos, né, fizemos uma contagem para ter os indicadores. Quais são as notificações mais alarmantes que mais aparecem no território? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes disso, só para a gente fechar um pouquinho a fala sobre notificação, por que que preencher a notificação e levar o caso para que um agente público preencha é importante? Porque a notificação, ela vai ser a porta de entrada ali para acionar a rede de proteção e disparar os encaminhamentos.
Então, os profissionais da rede de proteção pegam a notificação e as informações que tem ali e, através dela, fazem os encaminhamentos, os atendimentos. Então, eu vou garantir que essa criança, esse adolescente, essa mulher tenha o atendimento, que é de direito dela. E também, quando eu preencho a notificação e gero ali um documento sobre o caso, eu estou gerando dados, indicadores, para a gente pensar em políticas públicas, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Pode abaixar. Aqui, né, para vocês verem que existe um calendário da rede de proteção. A rede de proteção se reúne mensalmente em todos os territórios. A rede do Lameia Grande é toda primeira quarta-feira do mês, às 9 horas. E a rede do Tanguá é toda segunda quarta-feira do mês. Ali tá às 8, mas a gente começa umas 9 também. Por conta da pandemia, essas reuniões estão sendo online, via Meet. Claro, preservando toda a questão do sigilo. Pode abaixar, Elis. Daí diminuir um pouquinho, por favor. Então, eu trouxe aqui a tabela de notificações obrigatórias, quantitativo de notificações de 2020, tá? Então, ela foi contada aí durante todo o ano, é a contagem final, e a de 2021, que a gente contou agora, Elis me auxiliou nisso, até o dia 10 de setembro. Então, não é a contagem do ano todo. A gente tem uma noção do que está acontecendo no território de vocês. Ao olhar para esses números, é bem importante pensar e lembrar que aquele 2 ali não é um 2, são duas crianças ou dois adolescentes que vivenciaram ou passaram alguma situação de violência. Então, vamos olhar para esses números, lembrando que são situações de violência das mais diversas e que foram vivenciadas. A questão de abandono intelectual, nós tivemos 2 casos notificados no território 2, porém eu acho que esse número é maior. Por conta da pandemia, a gente mudou um pouco o olhar a respeito do abandono intelectual. Nós tivemos uma criança ou adolescente em situação de acidente com automóvel, que foi notificada. 8 adolescentes gestantes, é um número significativo. Adolescente gestante a gente considera ali a partir dos 12 anos até os 17 anos. 5 crianças ou adolescentes em situação de uso de substância psicoativa, que ali quer dizer ou drogas ou álcool. 12 crianças ou adolescentes em situação de abuso sexual infantil. O território 2 é o território que mais tem situações de abuso sexual infantil, na contagem de 2020. Nós tivemos 18 crianças ou adolescentes em situação de negligência, daí a gente vai ver um pouquinho mais o que é essa negligência. 3 crianças ou adolescentes em situação de violência, e aqui é violência física, então, né, é uma agressão, quebrou a perna, uma cintada, podem pensar nesse tipo de violência. 4 crianças ou adolescentes em situação de lesão autoprovocada, que é o quê? Aquela automutilação. Aqui, se tratando mais de adolescente, e se refere mais a ou abuso da medicação, né? Tomaram 20, 50 comprimidos, e automutilação, cortando os pulsos ali principalmente. 8 mulheres em situação de violência doméstica, e aqui é importante lembrar que quando a notificação de mulher chega para nós, né, Elis, ela já chega assim, quebrou o braço, abriu o supercílio, perdeu o dente da frente, então já chega no extremo. Violência psicológica contra a mulher praticamente nem chega a notificação. Gestante negligente com feto, nós tivemos 6 notificadas. O que é a gestante negligente com o feto?
não fez o pré-natal corretamente, o pré-natal tardio, usou substância durante o pré-natal, ou foi detectado sífilis e não tratou, então é esse tipo de situação. O território ali, principalmente a rede local do Lamenha, tem bastante gestante nessa situação. Idoso em situação de negligência, nós tivemos 3 notificados. E aí, o idoso, a gente pensa na super subnotificação, porque geralmente são agredidos por pessoas da família que são seus cuidadores e que são essas pessoas que vão levar eles para os equipamentos. Aí, como que esse idoso vai ter um espaço, né, para falar ali sobre isso? E 16 adultos em situação de lesão autoprovocada. Então, quando a gente pega a lesão autoprovocada de criança e adolescente, que é ingeriu uma quantidade grande de medicação e cortou os pulsos, a do adulto é, a maioria, tentativa de enforcamento, né? Ou pulou ali de um viaduto, uma coisa um pouco mais elaborada. Pode abaixar aí. Uso de medicamento também, né? Eu tinha esquecido aquele raticida, sabe? E chumbim. Isso mesmo, bem lembrado. Isso aí acho que vai ter que aumentar um pouquinho, Elis. Então, essas são as notificações que a gente fez a contagem até o dia 10 de setembro desse ano. Em situação de abandono intelectual, nós temos no momento 3 notificações obrigatórias. Então, a gente tem um ano todo, ano passado 2. Né? Nós estamos no 9º mês desse ano, já temos 3, então já aumentou. Criança e adolescente em situação de acidente com automóvel, nós temos o ano todo, no passado, se não me engano, 1 ali em cima. Agora nós temos 5 no 9º mês, então já aumentou também. Criança e adolescente em situação de uso de substância psicoativa, 1, não significa necessariamente que o número diminuiu, mas, por exemplo, um adolescente que foi notificado por uso e está em tratamento ainda ou está internado, ele não vai ser notificado de novo, mas ele pode ainda estar fazendo uso. Abuso sexual infantil, nós já temos 7, é quase 1 por mês, né? Então, é um número que continua alto no território 2. Criança ou adolescente em situação de negligência, nós temos já 26, nós já ultrapassamos o ano passado todo. Criança ou adolescente em situação de violência física, o ano passado, se não me engano, a gente tinha 3 ou 5, nós já temos 10. Então, nós já... 5, né? Obrigada, Elis. Nós já ultrapassamos, né? Nós já dobramos a quantidade. Criança ou adolescente em situação de lesão autoprovocada, 5 notificados. Mulher em situação de violência doméstica, 8. Gestante negligente com o feto, 1. E aqui é bem bacana, eu acho que houve sim uma diminuição, porque, por exemplo, não veio no pré-natal esse mês, notifica. Não veio o mês que vem, notifica de novo. Então, quer dizer que não ter várias notificações realmente diminuiu. E isso eu atribuo a um trabalho ali bem bacana e bem articulado da Unidade de Saúde Lamenha que tem ocorrido, que eu estou percebendo. Idoso em situação de negligência, 2. E adulto em situação de lesão autoprovocada, 5. Então, gente, ao olhar para esses números, mais uma vez eu friso para vocês, são pessoas, são crianças e adolescentes, mulheres e idosos, né? Que estão sofrendo, estão em situação de violência, estão de alguma forma tendo um direito violado. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então Eu pode, quero. Jair, pode falar. eu acho ali na questão do abuso sexual que diminuiu, eu estava escrevendo, mas aí ia demorar muito. Diminuiu por conta de não ter aula, né, assim, presencial. Eu acredito que a escola é um dos caminhos onde as crianças a gente acaba descobrindo e fazendo denúncias, né? Não sei se eu estiver enganada, por favor, me corrija. Mas não podemos ficar tranquilos, diminuiu, mas eu acho que esse número aí não é muito certo, né? O que você me diz? Eu concordo plenamente, Ana. Inclusive, ano passado eu consigo lembrar facilmente de 5 ou 6 casos que foi a escola
que notificou e disparou os atendimentos. E olha só, mesmo sem ter, né, o atendimento de todos os dias da escola presencial, a gente não baixou muito, porque, se não me engano, eram 12, né? E daí agora nós temos 7. Sim, e o trabalho da rede está super ativo com tudo, né, Jaime? Eu acho que a gente nunca teve tanto assunto, tanta pauta para falar como nesse período de isolamento social, né? Com a falta da escola, assim, né? No presencial, digo assim, porque a gente não está em falta, a gente está todo dia com ele. Mas me preocupa muito, assim, tá? Não dorme tranquilo, assim. Sim, e eu compartilho dessa preocupação, Ana, e eu acho que como, né, nós não estamos tendo a aula presencial todo dia, facilmente esse número dobraria, facilmente essa quantidade é o dobro, né? A gente pode, inclusive, devemos aí nos preparar para isso e também pensar em estratégias de identificação. E mesmo não tendo aula todos os dias, eu, né, só de pensar aqui já lembrei, sim, também de casos que, por exemplo, o CEMEI notificou, né? Então, tá tendo notificação, tá tendo esse olhar. E que pena, né? Que esse dado é alarmante no território de vocês. Elis, vamos seguir então? Não sei se eu travei, vocês conseguiram me ouvir? Conseguiram? Então tá. Então, gente, já que, né, a gente está falando aí, apareceu bastante o abuso sexual, vamos entender um pouquinho mais, começar uma conversa sobre violência. Aqui a gente não vai esgotar todo esse assunto, né, nem virar perito nisso, mas vamos começar já a pensar e vamos ver se eu provoco vocês aí para reflexão e para futuras pesquisas e estudo no assunto. Então, quando a gente pega a violência sexual, o que é a violência sexual, né? Ela é qualquer ação onde uma pessoa que tem uma posição de poder, seja de hierarquia, seja por ser um pai, por ser um avô, né? Fazendo uso da força física, né? Às vezes segura ali, ou da coerção ou da intimidação, através ali, ó, se você contar, eu vou bater na tua mãe, se você contar, eu mato o teu irmão, ou influência psicológica, com o uso ou não de armas ou drogas, obriga outra pessoa de qualquer sexo e idade a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais. Então, não é só, né, a penetração, qualquer tipo de interação sexual. Ou a utilizar a sua sexualidade com fins de lucro, vingança ou outra intenção. Então, essa é a violência sexual, que é bem abrangente o termo. Aí, quando a gente pega o assédio sexual, é aquela insistência, né, com perguntas, com propostas, sabe, com segundas intenções, para forçar uma situação que tenha também uma abordagem sexual. Então, aquele convite, onde você percebe, se sente constrangido. E o estupro, gente, que é tão falado, que tem que ficar muito claro para nós, né? Aqui eu peguei bem o recorte do artigo mesmo. Depois vocês podem procurar lá a lei certinho de 2009, artigo 213. Então diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, tá falando ali que é só a penetração? Não, né? A gente está falando de atos libidinosos. Então, nós pegamos, né, e infelizmente, a maioria dos casos que a gente pega, o abusador, a pessoa ali,
ela tem táticas de não ser visto, né? Daquilo ficar assim mesmo, porque, por exemplo, em um exame do IML, pode ser que ele não dê nada. E quer dizer que não houve nada? Não, porque não necessariamente tem a conjunção carnal, né? O fato ali de passar a genitália na criança, de mostrar, de fazer a criança pegar. É um assunto espinhoso, né, pessoal? Ponto um pouco desconfortável. Mas Também para a gente. lembrando, né, Pode Jaine, falar, Eli. que a pessoa que sofre o abuso sexual, ela não pode tomar banho, ela tem que ir direto fazer o exame. Só para lembrar, tá bom? Isso. Lembrando bem também das 72 primeiras horas, que são cruciais. Aqui, em Almirante Tamandaré, região de Curitiba, o hospital de referência que vai fazer o atendimento para criança, né, adolescente é o Pequeno Príncipe. Daí mulheres e homens é o HC. Então, pessoal, não é só conjunção carnal, né? A gente está falando de atos libidinosos em que envolvem ameaça, coerção. Então, o abuso sexual, o estupro, ele abrange muito mais coisas. Então, passou a mão e, ó, se você contar para tua mãe, eu te bato, hein? É sim um estupro, né? É sim um abuso. Então, só para a gente ter isso em mente. Eu vou passar tá aí já? Tá. Um trailer para vocês de um documentário bem bacana. Eu acho até que o time da defesa que quiser se aprofundar na temática da questão do abuso, que é uma temática alarmante, uma das primeiras. Alguma questão? Então tá. Uma coisa é só levantar a mãozinha, gente. Aí uma outra questão que apareceu bastante no território, que é a última que eu vou abordar, é a questão da negligência, né? Quando a gente pega a negligência, ela geralmente aparece nos territórios com uma quantidade maior de notificação. Pelo fato de, às vezes, dar aquela certa insegurança na hora de preencher, eu não tenho certeza se a criança está apanhando, então eu vou pôr uma negligência aqui que parece um pouquinho mais leve, eu não deixo de preencher, mas isso a gente está superando. E também pelo fato de que temos bastante no município, mas a negligência, gente, a gente tem que, quando fala em negligência, acender assim uma luz amarela, sabe? Por quê? Existe todo um contexto, né? Uma mãe, um responsável que não tem muitas vezes condições de comprar o feijão, o arroz, a carne, não vai comprar também o shampoo, o condicionador e muitas vezes enviar aquela criança para a escola, para o CMEI ou andar ali pela comunidade da maneira como a gente idealiza que deveria estar uma criança. E aí o que que a gente faz? A gente chama de negligente, preenche a notificação e encaminha para ser punido? Não, né? A gente vai entender as demandas daquela família, vai encaminhar para a rede, sim, a rede precisa atender, porém de outros jeitos. Eu posso passar a situação ali para a gestora de referência, eu posso procurar o CRAS na minha comunidade, né? Passar a situação sobre a família, sem necessariamente preencher a notificação. Então, a negligência, a gente tem que ter muito cuidado. Acontece sim, mas nem sempre é negligência pura. Muitas vezes é uma falta mesmo de condições. A negligência tem como definição a omissão em cuidados básicos por aquelas pessoas que são responsáveis e que deveriam prover esses cuidados. Então, são cuidados referentes à alimentação, vestuário, higiene, medicação ou outros casos específicos. Vamos supor que seja uma criança que tem uma demanda ali de saúde, de uso de insulina bem específica e a mãe não aplica insulina, mas daí volta lá. Vamos ver por que não aplica. Sabe aplicar? Sabe ler o que está na receita? Entendeu como que funciona? Né? Daí não é negligência, se ela, por exemplo, não sabe. Pode ser outra coisa. O que eu vou fazer? Como que eu vou orientar? Então pode passar, Elis, pode abaixar.
Temos também a questão da infrequência escolar e da evasão escolar, que são formas de negligência que aparecem bastante na rede, a gente luta constantemente contra isso, né? Muitas vezes tem, sim, por parte da família essa negligência, mas também por parte da escola e do CMEI, quando não identifica, não faz o diagnóstico do porquê isso está acontecendo, então pode ser considerado uma negligência, pode abaixar. E dentre as formas mais graves de negligência, principalmente a negligência familiar, nós temos o abandono, né? O abandono acaba resultando ali em um problema de caráter social, né? O abandono dessa criança, desse adolescente, que vai resultar em inúmeros problemas, principalmente pela figura ali paterna, né? Nós temos, e vai gerar bastante sofrimento psíquico. Pode abaixar. Em outros estudos que apontam que a negligência, ela é a base de todas as outras violências, inclusive da sexual, que eu trouxe aqui. Então, tem pesquisadores que citam, e a gente na experiência de rede vê bem isso, que não necessariamente já começa ali com o abuso, com o estupro, mas aquela criança, ela já está sendo negligenciada ali desde o começo, então é a vacina que atrasa, é a gripe ou a infecção que não foi tratada na unidade de saúde, é a infrequência escolar, aí vem a violência física e pode acabar resultando na sexual, não necessariamente. Mas quando a gente pega casos complexos de violência, né, de tortura, coisas assim em criança, e vamos voltando para esses casos, a gente vê, por exemplo, que antes dessa tortura, antes dessa violência física, teve uma negligência, né, de alguma forma ali, de alimentação, de escolaridade, de vestuário, de coisas assim. E eu também trouxe um trechinho de um vídeo, que é outro documentário que eu recomendo também para os times da defesa, que é O Começo da Vida, tem disponível na Netflix, já tem acho que até a segunda temporada. Trouxe um trecho curto aqui que fala, aí não tem ali a questão da legenda, mas acredito que a essência deu para pegar, né? Então, tem uma fala ali bem forte de uma das pessoas que diz que não acredita necessariamente em negligência materna. Por quê? Se a criança está inserida numa comunidade, em um território, em uma escola, né? E todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento, pelo bom desenvolvimento, pela, né, liberdade ali de não ter violação de direitos dessas crianças. E é isso que eu queria deixar de recado aqui para vocês, né? Que são pessoas da comunidade, são pessoas dos nossos equipamentos públicos que estão engajadas nisso conosco. E que bom tê-los aqui. Parabenizo vocês, parabenizo a ação das gestoras, né? De fomentar e de provocar isso. E queria que a gente saísse daqui com esse pensamento. Todos nós somos responsáveis. Se existe negligência, se existe esse assunto espinhoso e difícil que é o do abuso no território, vamos olhar para isso, vamos encarar, vamos pensar em estratégias para enfrentar. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando, Jaine, também que nós todos temos que denunciar e podemos denunciar anonimamente no Disque 100 e no 181. Isso mesmo, obrigada, Elis. Também no telefone do Conselho Tutelar eles recebem denúncia anônima, pois a gente pode divulgar o plantão e o fixo para vocês. O nosso departamento também recebe denúncia anônima, tá? E vocês, quando levarem denúncias para as gestoras, elas também já estão super orientadas, a gente faz de maneira anônima, tá bom? Obrigada, pessoal. Lu, vou passar a palavra para você. Obrigado, Jaine, Elis e Meriane aí, que está nos bastidores. Acho que a Jaine trouxe informações muito importantes para a gente pensar, e que bom, né, que nós estamos aqui reunidos para falar sobre isso, né, para conhecer essa realidade, conhecer os indicadores, e a gente pensar sobre isso também, o que nós vamos fazer. Como eu disse, que isso nos assuste,
mas que nos atravesse, que nos incomode, mas que também nos faça agir sobre esses dados também, né? Porque essa é uma causa não só da Jaine, não só da Elis, não só das articuladoras locais, do pessoal da rede de proteção, mas é uma causa de todos nós. Então, que possamos realmente ficar nos incomodados com isso. A Gabi quer trazer um recadinho sobre a Bolsa Qualificação da Cultura. É uma informação muito importante que a gente precisa levar a todas as pessoas da comunidade, né? Porque é um direito dos trabalhadores da cultura. Então, a Gabi vai só trazer rapidamente uma informação para vocês também. Gabi? Olá, boa noite. Todos me escutam? Então, estão abertas as inscrições para o programa da Bolsa Qualificação, que se trata de uma iniciativa do governo do estado, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai utilizar recursos da Lei de Emergência Cultural, da Lei Aldir Blanc. Então, vão ser ofertadas várias vagas para um curso de capacitação online voltado para trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura e da arte. Esse curso vai ser dividido em 3 módulos de 40 horas cada um, e ao final de cada módulo, o cursista ele receberá um valor de R$1.000, então totalizando no final do curso R$3.000. Aqui em Tamandaré estão disponíveis 128 vagas. As inscrições podem ser feitas através do site, que é https://u.uepg.br/Bolsa Cultura. Depois a gente pode colocar ali no chat esse site. As inscrições começaram hoje, né, dia 15, e vão até dia 30 de setembro. Então, a gente tem um prazo bem curto para as inscrições. Então, caso você conheça alguém que se enquadre nessas condições de participar desse curso, então a gente gostaria de pedir a ajuda para fomentar na divulgação desse programa, tá bom? Era isso. Obrigado, Gabi. E lembrando que quando a gente fala trabalhadores da cultura, não é só o pessoal das artes, né? Das artes, das belas artes, expressões das belas artes, mas também são as pessoas que têm o saber gastronômico, artesanato, costureira. Então, são diversos outros trabalhadores que são, sim, considerados trabalhadores da cultura. Então, divulgar para as pessoas que elas possam se inscrever, porque além de elas ganharem uma capacitação para escrever em editais, aprender a escrever editais, para poder captar mais recursos ainda da cultura, elas vão ganhar uma bolsa ainda de R$1.000 a cada 40 horas, parece que é de curso. Então, esse é muito importante. E com a pandemia, é o grupo de trabalhadores que mais sofreu com relação à renda. Então, nós temos, assim, trabalhadores da cultura passando fome, né? Porque até hoje eles não conseguiram retornar com as suas atividades aí, né? Então, é uma oportunidade, é um direito deles, é um direito. Então, ninguém está dando nada de graça, o governo não está dando de graça, nós não estamos também dando de graça, é um direito dos nossos trabalhadores da cultura. Então, façam chegar essa informação até eles, beleza? Gente, esperamos fazer... Só uma coisinha. Diga, Gabi. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente lá na secretaria, tanto o Departamento de Cultura como o Departamento de Mobilização está à disposição, então vocês podem estar entrando em contato direto lá na secretaria que a gente esclarece qualquer dúvida, tá? Ótimo, Gabi, isso mesmo, estamos à disposição. Pessoal, nós esperamos fazer mais uma oficina, mas essa seria para celebrar. Que a gente possa no final do ano, ou que a gente possa ano que vem fazer essa oficina de celebração, de melhoria desses indicadores, que a gente possa mudar essa realidade do território 2. Lamé e Tanguá não pode estar com esses dados, então a gente conta com todos os times da defesa do território 2, vamos sim olhar para essa realidade, vamos pensar sobre ela e vamos
traçar algumas ações para fazer agora, a partir de outubro a dezembro, essas ações, tá? Então, contamos com todos vocês e vamos em frente colocar o time na rua. Obrigada a todos, tenham uma boa noite.